Bom dia a todos os moradores do condomínio Coruripiatã. Eu sou Alexandre Brandão, estou aqui representando o nosso síndico, o nosso conselho fiscal e toda a gestão do condomínio. Esse vídeo está sendo gravado para esclarecer e colocar de uma forma clara algumas medidas que o condomínio está tomando e irá tomar em função da expansão da pandemia do Covid-19. Eu queria colocar inicialmente que o condomínio, já no dia 19, do mês 3, dia 18 mais especificamente, nós já interditamos todas as áreas aqui do condomínio, as áreas que possuem um apelo de aglomeração de pessoas, e a academia também. E só depois de quase uma semana que recebemos uma notificação alertando sobre a necessidade de se fechar a academia, especificamente a academia. Então tomamos essa ação muito anterior à própria notificação oficial. No dia 19, nós já iniciamos uma pulverização de todas as áreas comuns, com a utilização do hipoclorito de sódio, conforme recomendação das práticas de biossegurança e controle de infecção hospitalar emitida pela própria Fiocruz. Na dissolução correta indicada no procedimento, era algo, a utilização do hipoclorito de sódio era algo que estava sendo, de certa forma, questionada por algumas pessoas inicialmente, mas nós fomos buscar, na verdade, referência na utilização do hipoclorito de sódio para o Covid-19 em outros países, como a própria China, como a Coreia, como Israel, Estados Unidos, a própria Alemanha, e verificamos que existia uma literatura médica científica já muito bem elaborada, já antiga, madura, que indicava a eficácia realmente da utilização do hipoclorito de sódio. Hoje, nos meios de comunicação, de uma forma oficial, nas TVs abertas, e isso endossado por profissionais de saúde, nós já temos esse direcionamento, de uma forma mais popular, para a utilização da água sanitária ou nome comercial na asepsia de superfícies, entendeu? Então nós já trouxemos isso aqui bem antes disso ser colocado em larga escala. Uma outra coisa que fomos impactados inicialmente foi em função da utilização das máscaras de segurança. Naquele momento fomos questionados sobre a utilização das máscaras de segurança, mesmo em indivíduos que não estavam efetivamente infectados. Eu informo que nós fomos buscar, na verdade, essa prática e esse direcionamento para o uso também nos sistemas de controle de epidemias de outros países até um pouco mais maduros e com experiência já concreta e consolidada nesse tipo de situação. E verificamos que, na verdade, essa orientação para que o cidadão comum não utilizasse a máscara foi justamente em função desse colapso na produção da matéria-prima para a confecção desses EPIs aqui especificamente. Matéria-prima praticamente 95% produzida na China. Então, se a orientação fosse que todos os indivíduos deveriam utilizar máscara, teríamos um colapso nesse setor muito mais rápido do que ocorreu. Então, os profissionais de saúde, os hospitais iam ficar desabastecidos de uma forma muito rápida, considerando a necessidade da utilização dessas máscaras, desses EPI de segurança de proteção respiratória. Os profissionais, inicialmente, eles se basearam em uma orientação da OMS, que dizia exatamente assim: a OPAS e a OMS recomendam que as máscaras cirúrgicas sejam utilizadas por pessoas com sintomas respiratórios, como tosse ou dificuldade de respirar, inclusive ao procurar atendimento médico. Ou seja, qualquer sintoma, a utilização da máscara é recomendada. Profissionais de saúde, pessoas que prestam atendimento a indivíduos com sintomas respiratórios. Ou seja, aqui está dizendo que aquele que presta atendimento à pessoa que está com sintoma respiratório deve utilizar máscara. Então imaginem só isso na vida, no dia a dia, na vida cotidiana. Um cidadão, ele pega
no transporte público, ou então a portaria, ele está fazendo controle de acesso ao visitante, a portaria não sabe se aquele visitante está infectado ou não, então ele não tem a opção de decidir se vai ou não vai utilizar máscara. Então nós interpretamos, na verdade, esse item aqui como é melhor que se use, porque se não sabe qual é a condição do outro, é melhor que haja a prevenção. Isso tornaria as nossas baixas aqui da equipe muito menores e tentaríamos também não levar uma possível contaminação para o lar daquele funcionário. Claro que orientamos que essas máscaras passassem por asepsia em álcool 70, né? O funcionário deve borrifar o álcool 70 de uma forma eficiente na parte interna, nas mãos, no ato de colocar e no ato de retirar as máscaras. E hoje já vemos, né, recentemente vimos pronunciamento do nosso Ministro da Saúde em cadeia nacional, liberando a utilização de máscaras que não possuem o registro do Ministério do Trabalho, que não são classificadas como máscaras de proteção respiratória, que não passam por testes, né, eficientes. Por mais que essa máscara aqui, por exemplo, que eu estou utilizando, seja para a construção civil, ela é uma proteção mecânica, é um filtro contra pós, e ela é muito mais eficiente do que uma máscara feita em casa, né? Mas a intenção do ministro nesse momento, nesse pronunciamento foi de ontem, é que as pessoas possam ter a oportunidade de produzir. A intenção hoje é que cada cidadão tenha a possibilidade, a oportunidade, isso com embasamento feito por um órgão de saúde, de produzir a tua própria barreira física, né, contra aquele vapor que é emitido no ato de tossir, no ato de espirrar. Então, aquilo que estava, de uma certa forma, sendo proibido, né, em função de uma má interpretação pela OMS, hoje é uma indicação de uso, que todo cidadão possa utilizar a tua máscara. O último item aqui da OMS, ele diz que as máscaras, é recomendado o uso das máscaras para profissionais de saúde ao entrar em uma sala com pacientes ou tratar um indivíduo com sintomas respiratórios, ou seja, imagine um profissional de saúde entrando em uma sala com um paciente. Agora imagine um cidadão comum entrando em um transporte público. Naquele transporte público podem ter várias pessoas infectadas ali. Então, por analogia, né, por referência, nós temos a utilização da máscara por qualquer pessoa. É interessante que todos utilizem a máscara, desde que tomem os devidos cuidados na asepsia das máscaras. No caso das máscaras de pano, a lavagem periódica das máscaras, passar ferro nessas máscaras. No caso das máscaras que são descartáveis quando saturadas e utilizadas na construção civil, mas no nosso caso não, é apenas uma barreira química, que elas passem por uma asepsia por álcool 70 internamente e externamente, e antes do uso que as mãos sejam lavadas, e na retirada das máscaras que as mãos passem também por asepsia. Uma outra ação que nós estamos tomando aqui no condomínio é a aferição, a medição da temperatura corporal de visitantes, prestadores de serviços, Ubers, entregadores e etc. Na portaria, um profissional, um colaborador, ele está em posse de um termômetro infravermelho, certo? Aferido, calibrado, com padrão rastreável pela RBC, pelo Inmetro, onde ele vai fazer uma medição inicial, certo, desse visitante, e vamos verificar se existe uma temperatura que pode ser um indicador de algum vírus, né, de algum estado de saúde alterado. Então, quando essa verificação ela nos dá um resultado que indica que a temperatura está acima da aceitável, ou seja, acima de 37 graus, que é a média da temperatura do corpo humano, em estado normal, o morador vai ser avisado sobre esse entregador, sobre esse motorista do Uber, para que o morador possa autorizar ou não a entrada dele. É possível que posteriormente, daqui para frente, seja direcionado para que as pessoas não adentrem o condomínio em hipótese alguma, certo? Mas isso, nesse momento,
não está estabelecido, esse não é o nosso procedimento ainda. Isso vai depender ainda de uma discussão jurídica uma discussão jurídica envolvendo o nosso responsável legal pelo condomínio, a nossa comissão e o nosso escritório de advocacia. Então hoje nós temos duas grandes frentes aqui de combate à expansão do Covid-19, que é a pulverização sistemática das áreas comuns com hipoclorito de sódio na dissolução correta, a asepsia de elevadores e maçanetas com álcool a 70%, 70 graus, 70%, álcool de uso hospitalar. Temos também a aferição da temperatura de visitantes, aplicativos de transporte, entregadores, prestadores de serviço de concessionárias. E temos a disponibilização dos porta-álcool em gel na entrada do condomínio, certo? Nos dispensers, na entrada do condomínio, onde todas as pessoas são orientadas a realizarem a asepsia correta das mãos, certo? Então essas são as nossas ações até então. A administração informamos que ela não está com atendimento direto ao morador. O morador ele pode ligar para a administração, pode mandar um e-mail e, dependendo da criticidade da ocorrência ou da necessidade do morador, nós faremos o atendimento pessoal, mas não está sendo feito de uma forma normal para todo o público. Nós temos que avaliar essa possibilidade e o tamanho dessa necessidade para que a gente possa fazer o atendimento presencial. Mas todo o sistema do condomínio funciona normalmente, nós estamos com a nossa manutenção, portaria, equipe de ESG, administração, tudo funcionando de forma correta, nada parou, mas estamos tomando os devidos cuidados e as devidas precauções baseadas nas informações oficiais e também após uma devida reflexão e interpretação dessas informações. Até as Forças Armadas mesmo, só para exemplificar, iniciou o seu trabalho de asepsia dos metrôs e balsas no Rio de Janeiro no dia 26, certo? As Forças Armadas estão fazendo o que nós estamos fazendo desde o dia 19 aqui no condomínio. Por que isso? Porque nós seguimos padrões internacionais de países que já possuem essa prática e essa experiência na tratativa de pandemias como essa. Então fiquem certos que estamos empenhados em fazer o melhor trabalho e em contribuir também com o Estado, com o país, nesse momento crítico que estamos passando. O nosso condomínio é uma pequena cidade, são 756 unidades, potencialmente 756 famílias e potencialmente mais de 2.500 pessoas aqui no condomínio. Então estamos tratando esse grupo de moradores, o condomínio em si, essa comunidade, com o maior carinho e a maior atenção possível, pois sabemos que se trabalharmos da forma correta aqui no condomínio, nós vamos contribuir com o que está dos portões para fora também, entendeu? E é do nosso interesse que todos estejam em uma situação segura. Informamos que não estamos utilizando nenhum tipo de recurso extra. Os nossos recursos são recursos que estão sendo redirecionados de uma área para outra. Nós estamos utilizando fundo de reserva para nossas ações. Está totalmente tudo sob controle. E se eventualmente tivermos que tomar isso, Deus nos livre, tomar algum tipo de medida um pouco mais onerosa para o condomínio, nós estaremos divulgando e discutindo isso da forma legal. Outra coisa, quero chamar a atenção também para o seguinte fato: essa medição que está sendo feita, essa aferição de temperatura que está sendo feita na entrada do condomínio, é uma aferição inicial, é uma aferição que é um indicador, certo? Essa pessoa que recebeu essa informação, que ela possui uma temperatura um pouco acima da temperatura do corpo humano em estado normal, ela deve confirmar essa leitura em um ambiente hospitalar com um termômetro de contato físico, certo? Isso é a forma que nós temos
de operar em larga escala, fazer a medição rápida em diversas pessoas, sem precisar do contato físico do instrumento e o indivíduo. É um balizador inicial do estado físico, na verdade, daquela pessoa que está adentrando o condomínio, ok?